Olá, boa tarde, Giovana, boa tarde, Elaine. Tem aqui a Giovana, aluna do nosso curso de Goiânia, Goiás. Giovana, vamos nessa aqui. O objetivo dessa nossa mentoria é ajudar os alunos a destravar, né? O que tiver emperrando de você alcançar aquele resultado de faturamento de R$ 35.000 por mês trabalhando com holding familiar. Essa é a nossa missão aqui, né? Não necessariamente só te responder sobre holding, mas falar, inclusive, questões da prática do dia a dia que podem te ajudar não só a solucionar um problema A ou B, mas te ajudar a alcançar esses resultados. Né? Então, essa é a nossa missão. Estou aqui junto com a doutora Elaine Montenegro. Elaine, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Giovana. Vamos ver se a gente consegue destravar aí, né? E aqui junto com a Giovana. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutor Márcio, doutora Elaine. É uma enorme satisfação estar com vocês nessa reunião, nessa tarde. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Beleza. Então, já vamos nessa. Vamos direto ao ponto. Como é que a gente consegue te ajudar? O que está te segurando? Certo. Bom, a primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, é um caso concreto, né, que os clientes, qual que é a situação deles? Eles têm alguns imóveis, eles têm casas de alto valor, casas de alto padrão, só que o que acontece? Eles construíram essas casas e não, no caso, só tem um registro do lote, eles não registraram a casa em si. No caso, a construção não foi regularizada. Sim, não foi regularizada. E aí, qual que é a dúvida deles? Doutor, eu quero fazer a minha holding, só que eu preciso primeiro regularizar a questão, primeiramente, eu tenho que colocar ela para o nome da minha pessoa física e depois passar para a pessoa jurídica, ou eu já posso fazer o procedimento diretamente, já, no caso, registrando as casas no nome da holding, no caso, da empresa cofre, né? Essa seria a minha primeira dúvida. Sem a menor sombra de dúvida, faz direto. Faz direto. Já inclui na célula cofre esse imóvel e depois aí a vida segue. Aí faz os procedimentos que tiverem que fazer em nome da pessoa jurídica, não tem problema nenhum. É como se a pessoa jurídica sempre tivesse sido dona do bem, entendeu? Como se tivesse comprado um terreno no chão e ali construído. Ela ia poder fazer do mesmo jeito, sem problema nenhum. Ah, sim, excelente. Não, e é até uma vantagem, porque hoje em dia no Brasil é muito caro você conseguir registrar um imóvel. Então, a pessoa poder fazer diretamente, registrar e já colocar na holding já é excelente, né? Porque já economiza também. Sem dúvida, sem dúvida. E mais. Você imagina só, às vezes, tem determinadas prefeituras que o procedimento de registro demora demais. Demais. Então, você imagina quando durante um procedimento de registro, o titular daquele requerimento falece. Sabe? A confusão que é. Primeiro tem que fazer inventário. Depois do inventário tem que alterar as coisas dentro da prefeitura. É uma confusão danada, danada. Então, estando na pessoa jurídica, não tem a menor sombra de dúvida que é muito mais fácil e menos burocratizado, sobretudo se tiver um problema dessa natureza. Ah, sim, não, excelente. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora Elaine. A minha segunda dúvida, ela já é de ordem prática. Porque o que acontece? Quando a gente tem, na maioria das vezes, pelo menos os clientes assim, que eu tenho acesso, são pessoas que têm patrimônio, mas são pessoas muito simples. São pessoas que, às vezes, têm um estudo mínimo, que se você chegar, às vezes, com uma planilha toda elaborada, com todo aquele material técnico, explicando origem, explicando como funciona realmente o sistema, a pessoa vai achar que é muito difícil, que é algo de outro planeta, né? Tá fazendo a holding, né? Tá fazendo o planejamento sucessório. Então, o que acontece? Eu pensei e comecei a elaborar um material muito simples, que é uma tabela. Olha, você tem um bem que o valor dele é X, valor de mercado é X, o valor que você declarou no imposto de renda é X, qual que é o valor que você vai pagar no ITCD hoje, se acontecer, né? No caso, se o cliente falecer, eu estou elaborando esse material nesse sentido. Só que eu me travei no sentido do seguinte,
as despesas que eu vou ter com a holding. Eu digo assim, as custas que eu vou ter eventualmente na junta comercial, às vezes o valor que eu vou ter que pagar, às vezes, para o contador, porque a gente tem, se eu não me engano, são 3 atos privativos, né, de contador, que o cliente vai ter que providenciar. Então, eu travei nessa parte. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui no site da junta comercial e fui olhando assim, o que eu acreditava que iria incidir como despesa para poder fazer a constituição da holding. Aí eu travei nessa questão de ordem prática. Eu cheguei a fazer uma tabelinha, até anotei, uma tabela com gastos, né? Aí custos da junta comercial para a constituição de uma holding, custos para a integralização dos bens, custos do cartório para registro de contrato, honorários de contador, certidões imobiliárias, custa para alteração contratual, porque eu acho assim que quando o cliente, assim, às vezes não, né, que é um negócio prático, assim, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ter de lucro, né, no caso, na constituição, né, do planejamento sucessório, acho que é isso, assim, que importa bastante para ele, ainda mais quando a gente trata, assim, de pessoas que, às vezes, têm um patrimônio muito grande, mas são pessoas, né, simples, né? Então, Ana, essa sacada que você teve de tirar o juridiquês para alcançar melhor os seus clientes, isso é sensacional. O seu cliente tem que entender exatamente o que você fala. Então, dependendo do tipo de cliente que você tem, você altera o seu discurso para ele ficar compreensível para o seu cliente. E a maioria das vezes, a gente até faz aqui no escritório um teste, uma brincadeirinha, né? Pega aquilo que você organizou na sua mente e apresenta isso para sua mãe. Se você apresentasse isso para sua mãe ou para o seu pai, isso para os meus pais, os do Márcio, que não são da área jurídica, eles entenderiam? Se entenderem, ok, o seu cliente certamente vai entender. Se ficar complicado para os seus pais entenderem, ajusta a forma como você vai falar para que o seu cliente compreenda muito bem o que você está falando. E essa colocação que você fez também de buscar os valores na junta e contabilizar isso é extremamente importante para o cliente, porque ele entende o problema, sabe que tem um problema, mas ele quer saber quanto que ele vai gastar. É o simplificar a coisa para ele. Com certeza. E eu já, quando tive a oportunidade de apresentar, né, o planejamento sucessório, eu já escutei, às vezes a pessoa fala, nossa, mas parece algo complexo. Né? Então, por isso que eu resolvi elaborar esse material, né, claro, né, com fundamentos nas aulas de vocês, nas explicações, né, eu tenho doutrinas, né, sobre o assunto, procuro ler o máximo que eu consigo, para tentar montar uma coisa, assim, super simples. Sabe, eu até tentei imprimir aqui para mostrar para vocês, só que a minha impressora travou, eu não consegui imprimir. Mas é um materialzinho de 2 páginas. Olha, vai gastar tanto, você vai economizar tanto, e é isso. Né? E o sistema basicamente é isso. Aí eu pensei... É bem por aí o negócio, Giovana. O que a Elaine falou, você tem que falar a linguagem do cliente. Entendeu? Tem que falar a linguagem do cliente, porque senão você vai afastar o cliente de fazer o negócio. E o cliente não precisa... Gente, olha só. Tem uma diferença entre o seguinte. O que o cliente quer e o que o cliente precisa. Você vende para ele aquilo que ele quer. Entendeu? O que ele quer é o que ele acha que precisa. Tá entendendo? Você vende para ele o que ele quer. Na hora de entregar, não. Na hora de entregar, você não entrega para ele o que ele quer. Ah, mas então você está fazendo uma espécie de propaganda enganosa? De jeito nenhum, ao contrário. Eu estou cuidando dele. Por quê? Porque ele não sabe o que precisa. Então, eu vendo para ele o que ele quer e digo para ele, o que eu vou fazer é isso, é o que você quer. Tá? Mas na hora de entregar, eu entrego muito mais do que aquilo, porque eu entrego aquilo que ele precisa, o que vai proteger e vai cuidar dele. Entendeu? Então, essa é a nossa missão. Então, o cara não precisa compreender o detalhe jurídico de cada uma das cláusulas especiais do planejamento sucessório. Não precisa. Longe, longe, longe disso. Tá? Deixa eu só abordar cada um desses temas que você falou. Primeiro, uma coisa que eu acho que não está muito claro até hoje, talvez para você, para o restante dos alunos, sim, mas assim, para o nosso público em geral, talvez não esteja muito claro. E quem sabe até tem dúvida entre os alunos. A gente não apresenta conta para o cliente uma vez só.
A gente apresenta a conta para o cliente 2 vezes. A primeira conta que a gente apresenta para o cliente, a gente faz o seguinte, a gente passa a mão na língua, levanta a mão para o alto e vê para onde o vento está apontando e deduz qual é a realidade patrimonial daquele cliente. Ou, se a gente tiver a oportunidade do cliente dizer o seguinte, olha, qual é o tamanho do seu patrimônio? Entendeu? Por vezes você não vai ter essa oportunidade porque a conversa te pegou de supetão ou porque é uma conversa que você está fazendo para mais de uma pessoa. Então, você deduz qual é o tamanho do patrimônio daquela pessoa e monta uma... por exemplo, se eu for fazer uma palestra, eu vou levar lá uma apresentação em PowerPoint, beleza? Mas 90% das nossas apresentações não são no PowerPoint de uma palestra. 90% é com o cliente sentado na nossa frente ou no Zoom. Então, o que faz? Eu pego uma caneta e escrevo para ele, olha, aqui, ó, raciocina comigo aqui, eu quero te apresentar um sistema que o fundamental que você tem para saber desse sistema é o seguinte, ele não precisa fazer inventário, mas ele tem gastos para fazer. Então, deixa eu te apresentar para você compreender a diferença que é. E, provavelmente, para poder te ensinar o gasto que tem o inventário, que as pessoas não fazem ideia. Aí eu vou montando para ele, olha, se você morre, meu amigo, e é uma coisa que é fato que um dia que você vai acontecer, né? O seu filho vai gastar isso, e vai discriminando tudo. Tá? Ao passo que com esse sistema que a gente realiza, ele vai gastar isso. Olha o tamanho da economia. Isso aqui é uma média, tá? Em alguns setores, isso aqui pode ficar, inclusive, mais barato, a depender do modelo que você utiliza. Mas quando o sujeito olha e ele enxerga o tamanho da conta, isso faz ele abrir o olho, tá? Faz abrir o olho. Mas faz abrir o olho assim. Aí, quando você vira para ele e fala assim, o problema é que o teu filho não vai ter esse dinheiro em cash para pagar. Ele vai ter que vender o patrimônio. Aí tem a perda patrimonial, né? O tamanho do rombo fica maior, tem o deságio, tem o eventual ganho de capital. Aí o olho dele, quando ele bota isso no papel, o olho dele fica maior assim ainda. E mais, tá vendo essa conta aqui do ITCMD? A probabilidade é enorme de que isso aqui pelo menos dobre. Pelo menos dobre. Aí os olhos dele ficam desse tamanho. E quando os olhos dele ficam desse tamanho, ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você a tal solução. Entendeu? A tal solução. Aí a coisa muda de figura. Aí quando ele quer ouvir a tal solução, aí sim é hora de você. Aí ele está já te pré-contratando. E aí você diz, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar aqui, pegar seus documentos, pegar sua declaração de imposto de renda, montar um croquis, essa coisa toda, e preparar para você um cenário exato dos seus gastos. Qual vai ser a diferença? Aí sim, aí é a segunda vez que você vai mostrar, aí você vai mostrar as coisas no centavo. Entendeu? Vai mostrar... De acordo com a realidade da pessoa também, né? De acordo com a realidade, com o valor do patrimônio. E as pessoas chegam muito assim, às vezes, né? Quanto é que eu vou economizar? Só que as coisas são assim, a gente precisa analisar, né? Até porque a pessoa, às vezes, acha que o patrimônio dela tem um valor de mercado, ou às vezes acha que o valor é X, e às vezes nem é, né? Exato. É isso aí. Ela acha que é X ou Y, e quando tu vai ver, não é pelo que está na declaração, né? Por isso, e por aí vai. Enfim, você tem uma possibilidade aí já muito mais próxima de ser mais assertiva. E nessa questão de ser assertiva, atendendo a pergunta que você fez sobre os gastos, só algumas correções. Primeiro, não tem ato privativo de contador acontecendo aqui. A gente sempre diz que a gente faz uma escolha de contar com um contador assistente para praticar esses atos que são muito mais próximos da realidade deles. Só que isso vem mudando. Com a pandemia, que o RedeSim passou a ser mais popular e está em vigor em praticamente todos os estados do Brasil, se não todos, né? As holdings hoje em dia que a gente tem feito, nós mesmos temos realizado. Nós mesmos, direto lá no sistema, no RedeSim. Chama RedeSim o sistema? RedeSim. E você faz com o teu certificado da OAB. E não é mais difícil do que mexer no PJE, eu te prometo. Entendeu? Ótimo. Quem mexe ele é muito mais... ele é intuitivo. O site é absolutamente intuitivo. Todas as juntas comerciais dos estados, elas remetem
uma partezinha ali para o Rede Sim, que é para você preencher. Não tem dificuldade nenhuma. PJE é muito difícil. PJE você tem que ficar estudando aquilo para ver como é que você vai aplicar. O Rede Sim não, você colocou o mouse em cima, ele diz exatamente o que é. Assim, porque essa era uma das minhas preocupações, porque às vezes você chega para o cliente, olha, vou precisar de um contador, porque só ele pode fazer o ato X, aí a pessoa já fez, vou ter que gastar, né? Porque Não, ele vai ter que gastar, ele vai precisar de contador. Em algum momento ele vai precisar de contador, mas não aqui no começo, é mais lá na frente. E é por isso que é tão bom você ter um contador assistente, né? Por quê? Porque esse cara vai ter que fazer declarações, 4 declarações uma vez por ano, ou 5, né, Elaine? 5. 5 declarações uma vez por ano. E essas declarações, ele vai precisar que sejam feitas por um contador. Mas, poxa, se ele for buscar no mercado um contador para fazer, o contador já vai falar assim, não, você tem que me pagar um salário mínimo por mês. Não, você vai ter que... São 5 declarações que as 5 juntas, com o contador assistente que a gente conta, cobra algo entre 500 e R$1.000 por ano. Então, é uma despesa tranquila, né? Uma despesa que dá para... Se o cliente falar para mim o seguinte, a perspectiva de vida dele é de 50 anos, eu vou multiplicar aquilo ali por 50 e jogar na planilha e ainda mostrar para ele que vai ficar mais barato. Verdade. Isso é um cliente que tem perspectiva de vida de 50 anos. Eu, Márcio, não tenho. E levando em consideração que a questão tributária não tende a melhorar daqui nos próximos 50 anos, né? Sim, é verdade. Pelo contrário. Então, muito favorável, né? Qual é? Desculpa, pode falar. Desculpa, Giovana. Inclusive, é um argumento muito favorável, né? Para a pessoa poder fazer o planejamento sucessório, né? Que até esse gasto aqui vai valer a pena. Sim. E, Giovana, olha só. Esse valor, qual é o valor, afinal de contas? Eu não sei. Por quê? Porque são 27 valores diferentes. Tá? Existia um valor geral, esse valor geral, com a Lei da Liberdade Econômica, ele foi eliminado. Você pagava antes uma guia do Estado e outra guia, um DARF, entendeu? Uma guia federal. Essa taxa federal, ela foi eliminada com a Lei da Liberdade Econômica, tá? A taxa federal era pequenininha, se eu não me engano. Mas existia. Era pequenininha, mas existia. Mas acabou, né? E agora é só mesmo a da junta comercial que tem âmbito estadual. Então, cada estado vai determinar a sua. E aí, mas é muito simples. Cada site de junta comercial no Brasil tem lá escrito qual é o valor para a constituição da empresa, qual é o valor para a alteração contratual. Normalmente, o que a gente sempre vê, tá, é o valor da alteração ser exatamente o mesmo valor da Constituição, tá? Então, aí normalmente tem um valor também para consulta prévia de nome. Tem, mas são valores pequenos, de verdade. A ordem de grandeza disso, por exemplo, no Rio de Janeiro, R$400, se eu não me engano, R$200. A consulta prévia de nome, eu estou chutando 200, mas é um chute de mentira. Não está sendo... Mas é um valor, estou te dando ordem de grandeza, é pequeno, assim, entendeu? Tá? Perto da despesa que o cara está tendo para montar isso aqui. Tá? E acho que outra coisa que você falou também, que é só para fazer um ajuste. Você falou assim, tem despesa de registro de contrato. Não tem. Não, o contrato é um contrato, um instrumento particular, ok? Que o único lugar onde você vai levar registro é exatamente na junta, mas é um instrumento particular e que hoje, com o Rede Sim, ele sequer precisa ser assinado. Entendeu? Eu faço questão que ele seja assinado. Tá? Ainda que eu coloque lá no Rede Sim, a via que não está assinada. A assinatura vai ser eletrônica do meu certificado digital. Mas eu pego uma via assinada pelos clientes, claro, porque eu quero que o cara mostre ali que ele teve a manifestação de vontade exarada aqui naquele papel. Isso aí entra na parte dos 110% de proteção nossa. Do advogado. Porque amanhã, depois, quem vai questionar isso serão os filhos dele. Os filhos vão te procurar. Isso, você é um pilantra. Então, se proteja. Proteja seu cliente, mas antes se proteja. Com certeza. Muito bom.
Bom, não sabia. Só aproveitando aqui o momento, atualmente, qual que no caso, qual seria o domicílio fiscal mais favorável no Brasil, atualmente, que vocês têm conhecimento? Amazonas, Maranhão, se não me engano, Acre, Roraima, os estados da região norte e mais o Maranhão costumam ser os melhores domicílios fiscais. Parece que Goiás é horrível, né? Acho que eu já É ruim, Goiás é alto. É igual Rio de Janeiro. Uhum. E Goiás também tem aquela questão que é a mesma do Paraná. Entendeu? Então, você pode fazer um sistema, por exemplo, de 2 células ou de 3 células, que eu acho que, a depender da realidade da família, vai ficar ainda mais em conta. E lembrando um negócio que a gente tem dito muito aqui, muito, Giovana, apresentar o sistema de 3 células para o cliente e convencê-lo de fazer é difícil pra caramba. Porque é muito complexo. Mas, na segunda vez que você apresenta as contas, fala assim, olha, existem 3 cenários. O primeiro é aquele tradicional que eu já conversei com você. O segundo é você elegendo um domicílio fiscal mais vantajoso. Por quê? Porque a lei tributária te permite que você diga qual é o seu domicílio. Não é diga onde você mora. Onde você mora é o seu domicílio civil. A lei tributária permite que você diga para ela assim, aonde eu quero ser tributado. Ok? A lei tributária dá essa faculdade para as pessoas. E se você disser, eu quero ser tributado no estado do Amazonas, basta isso. É você eleger. Tá? E isso pode. E aí as contas ficam essas. Ou existe um sistema que, para o advogado, e aí você já deixa claro para ele, para o advogado tem mais complexidade, mas que para a sua vida, para a sua realidade, não vai ter mais complexidade nenhuma. É um sistema ao invés de você ter uma célula só ou 2, você aqui tem 3 células atuando um sistema em um só. Vou ter 3 empresas, 3... Não é isso. Tá? Você vai ter um sistema só, montado, organizado com 3 CNPJs, sim, tá? Com um gasto anual um pouco maior, sim, ok? Porém, o custo geral infinitamente menor. E está aqui os 3 cenários. E aí, quem é que vai escolher? Não sou eu, é você. Toma aqui tudo, está aqui organizado, tem uma explicaçãozinha, inclusive por escrito, sobre cada um desses cenários, tá? E se você tiver qualquer dúvida, me pergunte. O que a gente tem encontrado de realidade, Giovana? Os clientes voltam a gente dizendo assim, olha, doutor, nós fizemos a nossa escolha. A nossa escolha é pelo 3º cenário, porque, óbvio, é muito mais barato. Né? É muito mais barato. Mas a gente quer entender um pouco melhor. Olha, Giovana, isso muda completamente de figura. Por quê? Porque antes tinha eu tentando convencer o cliente a fazer um negócio muito mais complexo e complexidade na cabeça do cliente, que é o dono do patrimônio, que é o cara que suou para ganhar aquilo, leia-se, muito mais arriscado, entendeu? Ele enxerga a complexidade, ele enxerga risco. Apesar da gente entender que é mais complexo e menos arriscado, ele enxerga dessa forma. Então, estava eu tentando convencê-lo a fazer um negócio que na cabeça dele é mais arriscado, para que eu ganhe mais, porque como é mais complexo, acaba que os honorários no 3º modelo são maiores do que, por exemplo, no 1º e no 2º. Entendeu? Então, parecia que eu estava defendendo o meu. Eu apresentei para ele, cara, escolhe e eu vou fazer o que você escolher. E ele volta para mim pedindo ajuda, pedindo que eu explique mais a ele. Entendeu? A coisa muda completamente de figura. Ele já se decidiu e eu sou o cara que estou ajudando a fazer com que aquela escolha lhe dê paz de espírito. Que ele faça aquilo com tranquilidade. Muda, é outra conversa. Não, com certeza. É outro papo. Mas primeiro eu preciso apresentar as opções que o cliente tem. E aí ele mesmo vai conseguir ver qual que é mais vantajoso para ele. Exatamente isso. É muito importante apresentar realmente todas as opções. E a escolha dele. Ele pode te perguntar. Apresenta, inclusive, como é que é o cenário se ele decidir não fazer nada e tiver o inventário. Ótimo, excelente. Uma coisa também importante, que a gente também já vivenciou isso bastante na prática, são os comparativos fora do Brasil. Tá? E a gente vive isso na prática pelo fato de eu estar aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, eu digo para os clientes o seguinte, olha,
isso aqui, fora do Brasil, é mais velho que andar para frente. Por quê? Essa realidade de possibilidade de aumentar o ITCMD muito e tudo mais e tal, em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, essa é uma realidade que já existe há trocentos milhões de anos. Tá entendendo? Então, lá, esse imposto de herança que aqui você paga 4%, 8%, dependendo do estado, lá já é 40%. Entendeu? Lá já é 40%. Então, eu falo para eles, aqui já é 40%. Então, é muito maior. E mais, o imposto de doação aqui também é a mesma coisa. Então, esse modelo de 3 células é um negócio que aqui nos Estados Unidos isso aqui é mais velho do que andar para frente. É mais velho que andar para frente. Então, por mais que seja mais complexo, a pessoa que está usando, ela não está nem aí para essa complexidade. Na vida dela vai ser mais complexo? Não, em nada. É mais complexo, é igual a uma cirurgia. Olha, eu vou fazer uma cirurgia no cérebro que vai ser, sei lá, vai entrar pelo ouvido ou vai abrir a cabeça. Entendeu? Não interessa a você isso. Você pode até fazer a escolha, mas quem vai exercer essa complexidade é o profissional, não é o ser humano. Entendeu? Não é o paciente. Então, eu nem tô aqui completamente louco. Você vai entrar pelo ouvido, eu não sou médico, não tenho nenhum compromisso com o mínimo de realidade com a medicina. Tá? Estou falando aqui de direito, mas estou fazendo uma alusão só. Então, isso o cliente, quando pergunta, eu demonstro. Eu também demonstro para ele e falo para ele o seguinte, ó, em senda da minha mãe, a minha escolha, sem titubear, é pelo terceiro cenário. Entendeu? Sem titubear. Tá? É pelo terceiro cenário. Gosto demais da minha mãe, né? Talvez seja ela, minha filha, as pessoas a quem eu mais amo na face da terra. Tá? Mas lembrando que, ainda assim, o cliente final sou eu. Então, você pode ter certeza que a minha escolha na holding da minha mãe é essa daqui. Tá? Esse terceiro cenário. Outra coisa, Giovana, vai apresentar para o seu cliente. Tá? E o seu cliente pergunta assim, sim, tudo bem, mas você já fez alguma desse terceiro cenário? Você vai dizer para ele assim, olha, sim. Márcio, mas eu vou mentir? Não, você não vai mentir. Sim, eu, Giovana, integro uma equipe, um time que atua no Brasil inteiro. Somos quase 1.000 profissionais atuando no Brasil inteiro. Tá? E esse time hoje vem implementando isso. Esse time já organizou mais de 500 holdings no Brasil inteiro. Tá? Estamos implementando isso e vem funcionando no Brasil inteiro, sem problema nenhum. Tá? Ou seja, você, como você faz parte aqui desse time, você é aluno do curso e membro do nosso time, entendeu? Você tem uma prévia autorização de usar a experiência de todo o nosso coletivo como sendo sua, até porque todas as dúvidas que você tiver, você vai colocar lá na nossa comunidade. Assim, pessoal, estou com uma dúvida. Aí nós, ou qualquer outro aluno, vamos ajudar você a andar para frente. Não, é excelente eu mencionar isso e passa muita credibilidade. Mostrar que eu não estou sozinha como profissional, não estou... eu posso, se acontecer um caso inédito, eu tenho apoio, né? Faço parte de uma comunidade, né, que tem um monte de profissional bom, que tem experiência, que compartilha informações, né? Isso é muito bom. Você não é uma aventureira. Exatamente. É uma aventureira do direito alheio, do patrimônio alheio. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Muito, muito bom. Tá anotado. Beleza? O que mais temos aí? Bom, era o que eu tinha assim, anotado, que eu estava mais insegura. Era principalmente essa questão no caso das despesas, né, de como abordar isso para o cliente. Né, mas vocês esclareceram aqui, foi excelente. Maravilha. E a forma como que eu vou apresentar. Maravilha. Elaine, alguma consideração mais? Sobre as perguntas, não. Agora eu estou curiosa. A Giovana estava falando sobre a atuação dela. Ela disse que é advogada, que estudava para concurso. Antes da gente começar. Antes da gente começar. E aí a gente interrompeu. Fala aí pra gente. Quando eu me formei, eu comecei a estudar para magistratura estadual. Sempre foi um sonho, né? Vi essa história em algum lugar.
Pois é, então acho que você sabe, né, o que eu passei, né, tudo que, assim, eu não digo que eu desisti, porque na vida da gente, a gente é muito ampla, né, a gente pode perfeitamente mudar os planos sempre. Mas eu era muito fechada, no sentido, assim, tinha OAB, né, assim, tinha condição de poder advogar, mas falei, não, vou só estudar. E aí, ano passado, eu comecei a assistir os vídeos de vocês e, por acaso, participei da jornada gratuita, né, sobre holding familiar. Participei, gostei demais, mas não me matriculei. Porque eu pensei, olha, acho que não é o momento ainda, acho que eu preciso amadurecer essa ideia. E mais na frente, que vocês lançaram uma oportunidade para poder ingressar numa turma que já tinha começado, eu falei, olha, eu vou tentar. Porque eu acho que é uma ideia assim, que todo mundo devia fazer o seu planejamento, né? Porque é um dinheiro que, infelizmente, é um dinheiro assim, que a gente paga, às vezes, do imposto, que a gente não sabe também para onde que vai, né? Então, eu acho que é um dinheiro assim, que todo mundo, se puder pagar menos imposto, melhor, né? Aí eu peguei e falei, tudo não. Na vida a gente faz um planejamento. Você vai comprar um carro, você planeja pelo menos o carro que você quer comprar. Você vai no mercado, você planeja o que você tem que comprar. Vai comprar uma casa, você vai planejar como que você vai comprar a casa, qual é a casa que você vai comprar, qual é o bairro, quantos andares ela tem, quantos quartos ela tem. Por que a gente não vai planejar aquilo que a gente construiu? Qual vai ser o destino que vai ser dado para aquilo que a gente construiu uma vida inteira? Não foi um dia, uma vida inteira. E eu tenho uma experiência com inventário, eu já fiz alguns, e era muito ruim você ver que a família, às vezes, gastava aquele dinheiro, sabe? Às vezes tinha que vender um imóvel para poder pagar o imposto, para poder pagar uma despesa do cartório. Então, assim, é muito frustrante, às vezes, você falar para o cliente, olha, eu não posso te ajudar a fazer diferente. É assim, né? A pessoa morreu e tem que ser feito dessa forma. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Aí comecei a fazer o curso, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Então, procurei também doutrina, procurei em outros lugares também para ter uma informação maior, tanto que eu tenho uma pasta aqui imensa de material sobre holding, e agora estou nessa, né? Estou querendo divulgar sempre, eu faço, né, postagens no meu Instagram sobre direito sucessório e, né, abordo questão de inventário, planejamento familiar, e pretendo continuar, né? Fazer um monte de preferência. Maravilha. É isso. Maravilha. E, Giovana, tamo junto. Conta com a gente. Vamos de mão dada. Com certeza. Beleza? Rumo a esses 35 mil reais por mês aí. Não, tomara. Eu quero falar uma coisa. Eu quero que você fale outra coisa daqui a 3 meses. Eu quero que daqui a 3 meses você volte aqui para dizer o seguinte, olha, eu não penso mais em fazer concurso para magistratura porque juiz ganha pouco. Uhum. Vou falar. Em breve, muito breve. Queria agradecer vocês e também fazer um elogio, né, do curso. É um curso extremamente completo. A gente tem um apoio assim excelente todas as vezes que eu precisei, que eu mandei mensagem, vocês me responderam assim na hora, e isso realmente não tem no mercado. Então, obrigada e parabéns pelo curso de vocês, né? E depois eu quero tirar uma foto. Que legal, boa. Que legal! Boa. Depois a gente bota assim, ó. Peraí, deixa eu mudar a visualização aqui. Vou botar no meu Instagram. Porque como a gente aprendeu no curso, né? A gente tem que divulgar, né? É verdade. Bom, me marca. Sim. Vou marcar vocês. Deixa eu ver como é que eu vou tirar. Posso tirar? Claro. Pode. 1, 2, 3. Acho que ficou boa. Eu também fiz um print aqui. Ótimo. Maravilha. Então, muito obrigada. Em breve, pretendo ter boas notícias, né? Obrigado, Giovana. Muito obrigada, Giovana. Conta com a gente está aqui para te ajudar e seguimos todos juntos. Sim, com certeza. Abraço, tchau. Tchau.